Salve! Hoje, em uma bebida, uma conversa, vinho tinto, em homenagem a Noé. Como eu tinha dito no vídeo publicado no canal Um Agnóstico e a Religião, eu li todo o livro do Gênesis. E depois da leitura do Gênesis, eu iria fazer alguns comentários. Eu não li a Bíblia inteira ainda, mas é preciso saber que as religiões cristãs normalmente contam com textos de apoio que servem para explicar melhor o texto bíblico ou interpretar a sua maneira. A razão da existência de várias denominações religiosas cristãs é exatamente essa. Cada um interpreta a Bíblia a seu modo e cria a sua própria religião, cada uma com as suas próprias interpretações e observações a respeito dela. O que eu vou fazer é só uma observação do texto literal na Bíblia. Cada um dos capítulos eu li pelo menos 3 vezes, em pelo menos duas Bíblias diferentes. O Gênesis teria sido escrito por Moisés, se não por ele, de acordo com as memórias dele. Então, Gênesis, o primeiro livro de Moisés, em que ele conta a história dos antepassados, a partir de Adão até chegar a José do Egito. E tudo começou com a água. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Gênesis. No primeiro capítulo trata da criação do mundo, em que Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Continuando 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam abaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Então, era tudo água, e Deus separou as águas de cima e as águas de baixo. E das águas de baixo que ele fez surgir a porção seca, a terra. Então, o que é que tem abaixo de nós, segundo Gênesis, se a gente entender ele literalmente? Água. O que é que tem acima, se a gente entender literalmente? Água. Tem muita gente que critica isso e acha que isso é estúpido, estapafúrdio, mas eu acho bastante poético, porque de onde vem a chuva? A chuva não vem do céu? Como é possível que caia chuva? Só se a água estiver lá em cima. E como é que a água está lá em cima? Porque afinal de contas Deus colocou a água sobre nossas cabeças. Por isso tem aquela ideia da criação do firmamento. Então sobre a terra existe um firmamento onde estão fixados os pirilampos, as estrelas, os planetas e mesmo o Sol. Eu ouvi uma explicação de um físico estadunidense chamado Michio Kaku. Ele é um dos responsáveis por fazer análises no colisor de hadrons. A expectativa do Michio Kaku, quando fez trabalhos de pesquisa no colisor de hadrons para tentar encontrar o bóson de Higgins, era que as partículas fundamentais dos átomos se comportassem como se comportam elementos em meio gasoso. E ele disse que ele ficou espantado quando ele viu que as partículas subatômicas se comportam partículas em meio aquoso, o que é uma coincidência, mas é uma coincidência bastante interessante. No capítulo 2 a gente consegue entender que Adão foi criado para trabalhar, mas uma coisa também curiosa é que ele podia escolher a companheira. Deus criou todos os animais, colocou Adão para escolher o nome das companheiras, e quando Adão terminou o trabalho, Adão disse que não gostou de nenhuma companheira e queria uma companheira nova. Foi só aí que Deus resolveu criar Eva.
No capítulo 3, Adão e Eva comem do fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento, e por isso são expulsos do paraíso. E como punição, Deus não provoca o sofrimento à mulher, mas ele provoca a multiplicação do sofrimento. Isso quer dizer que o sofrimento existia mesmo no paraíso. No capítulo 4, acontece o assassinato, em que Caim mata Abel, e começa a ter a multiplicação do homem sobre a terra. O filho mais novo de Adão e Eva, chamado Sete, teve vários filhos. Esses filhos podem ter sido originados em casamentos incestuosos. A Bíblia não fala disso, mas para que ele tenha gerado filhos, ele pode ter gerado filhos das suas próprias irmãs. Entretanto, é curioso que Caim também tenha tido filhos, já que Caim foi expulso. Então, para ele ter filhos, ele só pode ter conhecido uma mulher que tenha vindo do além. Ou se ele raptou uma irmã, mas nada disso é narrado na Bíblia. No capítulo 5, acontece o dilúvio, no ano de 1651. É claro, esse ano não está sendo explicitamente dito na Bíblia, mas é bem fácil fazer a conta. Saber quantos anos viveu Adão, com quantos anos ele teve os filhos, com quantos anos os filhos tiveram filhos, quantos anos cada um viveu. Fazendo as contas, dá para saber que o dilúvio, segundo a Bíblia, aconteceu no ano de 1651. Curiosamente, é o mesmo ano em que morre Matusalém. Matusalém também teria morrido em 1651. Então uma pergunta que fica é: foi o dilúvio que matou Matusalém? Foi Deus que matou Matusalém também? O capítulo 6 é um capítulo claramente misogênico. Eu vou ler para vocês o versículo 1 e o versículo 2. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. É bem curioso. É claro que aqui você pode interpretar ou querer dizer que as filhas do homem são as filhas de Caim, ou as descendentes de Caim, e os filhos de Deus são os descendentes de Seth. Mas, se a gente entender literalmente, os homens são os filhos de Deus, as mulheres são as filhas do homem. No capítulo 6 também, Deus ficou bravo com a maldade do homem. E faz o que para resolver o problema? Mata todo mundo, indistintamente. Não só homens, como também todos os animais. E lembre-se que no capítulo 6, Deus diz que a partir daí o homem não viverá mais que 120 anos. Capítulo 6, versículo 3. No capítulo 7, Noé tem como tarefa juntar 7 casais. 7. Não um casal. 7 casais de cada uma das aves que existem no planeta e de cada um dos animais chamados limpos. No capítulo 8, qual é a primeira coisa que Noé faz quando o dilúvio acaba? Sacrifica pelo menos um de cada animal limpo. Sacrifica pelo menos uma de cada ave que teve com ele. Quantos animais Noé não teria que ter sacrificado em nome de Deus quando o dilúvio acabou? No capítulo 9, Deus faz um pacto com Noé, e aqui tem uma coisa bastante curiosa. Se a gente voltar no capítulo 1, no versículo 29, e disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Ou seja, no capítulo 1, qual é o alimento do homem? Somente frutas, verduras, sementes, plantas. Já no capítulo 9, em que Deus faz o pacto com Noé, há uma pequena diferença. Deus diz o seguinte para Noé, 9, capítulo 2. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus,
tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão serão entregues. 3. Tudo quanto se move que é vivente está para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então, segundo a Bíblia, só depois de Noé é que o homem pode consumir carne. Antes de Noé, o homem só consumia plantas. Mas isso torna um pouco mais chocante a ideia tanto do sacrifício feito por Noé, porque ele foi feito no capítulo 8, ou seja, o mais provável é que ele não tenha comido nada, e mesmo o sacrifício oferecido por Abel a Deus. Quer dizer, ele matou uma ovelha, e é por conta dessa oferenda que o Caim ficou bravo e acabou matando Abel. Então Abel tinha matado uma ovelha para oferecer para Deus. Quer dizer que ele não pôde comer a carne daquela ovelha? Também é no capítulo 9 em que Noé enche a cara de vinho. Fica bêbado, um filho dele vê, conta para os irmãos e como resultado ele é amaldiçoado. Ele e os descendentes dele. Quer dizer, então os filhos, os netos, os bisnetos foram condenados à escravidão porque um ancestral, o filho do Noé, viu Noé bêbado e contou para os irmãos. No capítulo 10 existe uma menção sobre a existência de línguas diferentes antes da menção a Babel. No capítulo 11 é que tem a menção sobre a Torre de Babel, e no capítulo 11 também é possível encontrar vários personagens que viveram mais do que aqueles 120 anos que Deus disse que a humanidade ia viver antes de fazer o dilúvio. O capítulo 11 apresenta a descendência de Noé. Um dos descendentes de Noé é Abrão, ou depois Abraão. No capítulo 12, Abraão é abençoado e como resultado da bênção que ele recebe de Deus, ele passa fome. E por isso ele tem que ir para o Egito. E aí ele mente para o faraó e diz que a esposa dele, Sara, que é infértil, na verdade é sua irmã. Abraão então negocia Sara com o faraó, recebe um dote muito grande e Sara, esposa de Abraão, passa a pertencer ao harém do faraó. Deus então ameaça o faraó devolve Sara para Abraão e exige que os dois saiam do Egito. No capítulo 14, existe a indicação de que ele utilizou 318 escravos para fazer uma guerra em defesa do irmão dele, Ló, que vivia em Sodoma. No capítulo 15, Deus conta que os descendentes de Abraão estão ferrados. Por 400 anos eles serão perseguidos e escravizados no Egito. Mas o destino do Egito também foi traçado. Deus vai guardar uma vingança muito cruel para os egípcios. O que eu falo disso? Deus condena os descendentes de Abraão à perseguição e escravidão. 400 anos antes, Deus já sabe que os hebreus vão estar condenados à perseguição e escravidão. 400 anos. Quantas gerações serão submetidas exclusivamente à perseguição e escravidão? Terão a vida inteira de perseguição e escravidão. Mas não se preocupa, porque o destino do Egito já está traçado. Deus vai ferrar com o Egito. Antes de acontecer, já se sabe. No capítulo 16, Abraão acaba recebendo Agar, que é a escrava da mulher dele, a Sara. Já não basta que ele use a Sara para ficar rico, ele é um cafetão, agora ele também recebe a Sara. No capítulo 17, é criada a aliança entre Deus e o homem, exige o prepúcio, que os homens cortem o prepúcio, e em troca oferece o arco-íris. No capítulo 18, Abraão tenta enrolar Deus para salvar Sodoma e Gomorra, e é curioso que os anjos precisam andar. Então, se você acredita que anjo voa, não, anjo tem que andar. No final das contas, Abraão não consegue salvar Sodoma e faz com que a família
de Ló, o irmão de Abraão, saiam de lá. Mas a mulher de Ló acaba olhando para trás, e o que Deus faz com ela? Só porque ela olhou para trás, para a cidade sendo destruída, transforma ela numa estátua de sal. Também é no capítulo 19 que as duas filhas de Ló embebedam o Ló para conhecer ele biblicamente. No capítulo 20, Abraão oferece Sara ao rei de Gerar, chamado Abimeleque. A mesma coisa que ele tinha com o faraó, ele faz agora com o Abimeleque. E claro, Deus não gostou da história, Deus ficou bravo. Então o que Deus fez? Causou impotência ao Abimeleque, não ao Abraão. E ele também provocou infertilidade em todas as mulheres do lugar. Depois disso, Abimeleque dá a Abraão bois, ovelhas, escravos e 1000 moedas de prata, para que Abraão interceda com Deus, para que todo o dano provocado por Deus seja cessado. Quer dizer, o Abimeleque estava lá de boa, tranquilo, aí chega o Abraão, mente que a Sara é irmã dele, entrega a Sara para o Abimeleque, e o que Abimeleque ganha com isso? Impotência e a infertilidade de todas as mulheres da sua casa. No versículo 22, Deus manda Abraão imolar Isaac, ou seja, matar o próprio filho. Depois de muito tempo, a Sara, que era infértil, tem um filho, que é o Isaac, e Deus mandou Abraão matar o Isaac. No final das contas, tem uma história meio enrolada e o Isaac não foi morto. No versículo 24, o Isaac casa com a sua prima, chamada Rebeca, que também era infértil. Mas mesmo assim nascem Esaú e Jacó. E já no capítulo 25, Jacó tira a primogenitura de Esaú, em troca de uma sopa de lentilhas. Será que é por isso que tem gente que acha que lentilha dá sorte? No capítulo 26, o Isaac mente que a Rebeca é irmã, de novo para Abimeleque. O Abimeleque já foi sacaneado pelo pai do Isaac, agora é sacaneado pelo Isaac. A Rebeca, mas no final das contas o Abimeleque não cai na história. E o Isaac, claro, recebe promessas de Deus. Enquanto isso, o Jacó mente que é o Esaú, o Jacó, né, o filho do Isaac, mente que é o Esaú, porque o Esaú é mais velho e é o Esaú que deveria receber as bênçãos de Isaac. E ele mente, usa fantasias, usa uma pele para imitar o corpo peludo do Esaú, e já que o Isaac está cego mesmo, Jacó consegue enganar o pai e tomar as bênçãos no lugar do irmão. E por isso ele acaba fugindo. E é o que diz no capítulo 28, em que o Jacó promete pagar o dízimo para Deus se Deus proteger ele na viagem que ele faz, fugindo da fúria do irmão Esaú. No capítulo 29, Jacó compra 2 primas para casar. Claro, ele queria comprar uma, foi enganado pelo tio e acabou comprando a outra e depois comprou a que ele realmente queria comprar. Ou trocou por trabalho. Ele foi enganado, mas ele casou com 2 primas. E a que ele realmente queria se chamava Raquel, que assim como a Sara e a Rebeca, adivinha? Era estéril. E no final das contas, o Jacó acabou tendo 4 mulheres. As 2 primas e as servas das 2 primas. No capítulo 30, o Jacó sacaneia o tio dele, chamado Labão. Ele faz umas mutretas com as ovelhas e ele separa as ovelhas da forma mais proveitosa para ele, já que eles tinham combinado que uma parte das ovelhas ia ser de um e uma parte das ovelhas ia ser do outro, dependendo da pelagem das ovelhas. As ovelhas que tinham o pelo que deveria ser do rebanho de Labão, ele não deixa cruzar. Ou faz cruzar com ovelhas frágeis, fracas, as menores, e faz as ovelhas com a pelagem dele cruzar com os melhores carneiros, os carneiros com a pelagem que deveria ser para ele, para o rebanho dele, cruzar com as melhores ovelhas. E ele separa dessa forma, no final das contas, o rebanho de Labão fica uma porcaria e o rebanho dele cresce aos olhos vistos. Essa é a primeira parte. No próximo vídeo eu falo dos 20 últimos capítulos.